Oi, gente, muito boa tarde. Agora que a gente ajustou o som, vamos começar a nossa aula? A professora vai iniciar realizando um compartilhamento de tela para que vocês possam ver aí o mesmo que eu. Tá aparecendo aí para vocês? Aparece aí, Murilo? Tá aparecendo aí, Marilisa? Então, ó, a mensagem, ela é bem objetiva. Qual é? Confúcio falou o seguinte: não importa o quão você demore, desde que você não pare. O importante é não parar. Não tem dúvida, pergunta, professora, eu acho que eu estou com dificuldade, não tem problema. Pode me perguntar no grupo. Se não quiser perguntar no grupo, pode me perguntar em particular. Eu não consigo responder na hora, mas vou responder o mais breve que eu conseguir, tá bom? Então, diante dessa mensagem, que não importa o quanto você demora, o importante é que você entenda e compreenda. Não vamos parar, né? Vamos realizar uma revisão? O que nós falamos na aula passada? A professora falou sobre hemorragia nasal. Quais são as causas? Aí, eu ainda falei, ó, todo mundo acha que é por causa só do clima. Não, sangramento nasal é algo muito sério. Na infância é muito comum, porque bate, machuca. Mas e na fase adulta, sangrar o nariz é comum? Não. Começou a sangrar muito o nariz, vai ver que é o quê? Pode ser problema de pressão arterial. Que é o nosso assunto de hoje. A pressão arterial ou a hipertensão. Pode causar sangramento nasal? A resposta é sim. Tumor na cabeça pode causar sangramento nasal? Também. Uma série de fatores e principalmente uma vitamina muito importante quando ela falta no nosso corpo é a vitamina K. A professora perguntou na atividade, viu? Então, vamos só sucintamente ali, ó, revisar. O que é hemorragia nasal? Perda de sangue pelo nariz. É causado por o quê? Uma ruptura de um vaso. Por que esse vaso se rompeu? Por uma série de motivos. Pode ser o clima, pode ser porque foi cutucando o nariz, pode ser falta de vitamina, pode ser o excesso de algumas medicações. Não vou fazer propaganda, mas o fármaco ácido acetil salicílico é uma droga que, se ela não for usada da forma correta, pode começar a sangrar várias vezes. Aí tem que ficar atento e procurar uma avaliação médica. Sangrou o nariz? Senta a pessoa, cabeça levemente voltada para frente, mantém pinçado, mas tem aí, ó, um tempo útil. 5 minutos é o tempo suficiente do nariz parar. Para auxiliar isso parar mais rápido ainda, além de segurar, gelo. O gelo ele auxilia. Então, manteve preso aí, ó, 5 minutos, 10 minutos não passou, procura emergência. Porque essa perda de sangue, principalmente se ela for muito grande, e vai com compressa fria, vá assim mesmo, ok? Fizemos uma revisão, então, o que a gente falou na aula passada. E hoje, vamos falar sobre hipertensão arterial. Só que, primeiro, pressão. O que é a pressão? A partir de hoje, eu quero que vocês lembrem assim, ó. É como se o nosso corpo fosse um encanamento. Que é isso? Encanamento de água mesmo. Então, as nossas artérias é ali a nossa rede, nossos tubos, né? E essa pressão do sangue, ou seja, essa pressão de água ali nos nossos encanamentos, ela está passando com tanta força que está alguma coisa de errado. Quando passa normal, ela circula, ó. Então, pressão arterial, todos nós temos, refere-se ao quê? A pressão que o sangue passa na parede da artéria, ok? Isso é pressão arterial. Mas existe algo que é contração e relaxamento. É a sístole, tum, e a diástole. A hora que esse coração ele relaxa. Então, assim, já que a professora falou que pressão arterial é a força que o sangue exerce contra a parede das artérias, para quê? Para circular no corpo. Nós falamos isso lá, sabe onde? Sistema circulatório. Lembra? Pequena circulação, grande circulação, quando a professora falava assim, ó, o projeto de anatomia, nós vamos utilizar ele também lá em primeiros socorros. Então, a sístole é quando o sangue manda quando o coração manda o sangue que está aqui para todo o corpo. Isso chama sístole, é o forte. Quando o sangue volta lá para o coração, pela veia cava superior e inferior, é a diástole, é a hora que ele relaxa. Então, ok. Então, eu expliquei para você até agora o que é pressão arterial. Mas o que é a hipertensão arterial, então? É quando esse sangue, ele está passando o quê? Muito forte.
forte. Então, é o aumento da pressão, o fluxo sanguíneo que está passando aqui dentro da nossa artéria, ele faz uma força tão grande que ele começa a forçar demais. Aqui, ó, a parede da artéria. Então, pressão que o sangue exerce na parede das artérias de uma forma muito forte. Qual é o recomendado? Nós ouvimos muito erroneamente alguns profissionais da área da saúde falando 12/8. Com 12/8 o paciente está morto. A forma correta, mas é uma forma popular, tá? Então, assim, alguns profissionais pegam por hábito falar 12/8. O correto é 120/80, tá bom? Tá aqui, ó. Tô compartilhando aqui com vocês. Até 129/85, tá ótimo. Então, vamos lá. Observe essa imagem. Essa imagem aqui é a nossa pressão arterial. É o sangue circulando dentro da artéria. Essa imagem que eu estou compartilhando com vocês é quando a pessoa tem uma alimentação errônea e está com colesterol descompensado. Aproveitando a deixa que a professora está falando do colesterol, nós vamos ter oficinas nesse próximo mês, estamos tendo, participem, é muito importante. A professora vai falar numa oficina e quando eu for falar, vocês vão lembrar que é sobre essa aula, eu vou dar continuidade falando nisso. Colesterol. Não existe só um tipo de colesterol, não. Existe vários, tá? Esse daqui especificamente que eu tô falando é o triglicerídeos ou triglicérides. O que é isso? Ele entope causando infarto. Então, o infarto nada mais é que sua pressão arterial, você não tem uma boa alimentação, não pratica atividade física e fica cada vez com mais dificuldade de passar aqui o quê? O sangue. É onde, quando o médico suspeita que isso acontece, porque libera-se uma enzima na corrente sanguínea. Se o médico pedir um exame ali, ele sabe que você pode estar para infartar. Porque às vezes a pessoa está para infartar e não sabe. Pressão alta, vem, arranca uma lasca dessa de gordura e leva para onde? Para a cabeça. É onde dá o AVC. Acidente vascular cerebral isquêmico. Quando é só pela força, não tem o colesterol, quando é pela força, chama AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico. Ou seja, é pela força que o sangue vai lá e sobe. Ficou bem claro? Joia, vamos dar continuidade então? Aí você pergunta assim, como que o cliente sabe que ele pode estar com a pressão arterial alterada? Ele vai sentir tontura, visão borrada, dor de cabeça, fraqueza, dor na nuca, sensação de desmaio. Mas tem um detalhe. Gente, pasmem-se que a professora vai falar. Tem pessoa que não sente nada disso e está com a pressão lá, ó, nas alturas. É pior, você sabe por quê? Quando você está sentindo alguma coisa, é mais fácil você pedir socorro, ir à farmácia, aferir a pressão, ou ter um aparelho em casa, ou pedir para alguém. Porque o cliente, quando ele é assintomático, ele pode estourar uma veia na cabeça. Não precisa chegar a 20, 200 lá para poder estourar. Se ele começar a manter essa pressão muito alta, exemplo, 160/10 é alto? Vou falar daqui a pouco sobre os parâmetros. O que é considerado alto, bom e ruim, ok? Então, se você está bem atento aí à aula, está acompanhando aí, anote o seguinte. Tem paciente que ele é assintomático. E qual que é a solução que a professora dá para esse cliente que não sente nada? A solução é, se ele sabe que ele tem caso de pai, mãe, vô, vó, a propensão é maior. Por quê? Hereditariedade, ou seja, quais os fatores de risco para pressão alta, ou seja, para hipertensão? As causas são hereditariedade. Então, já dei a primeira dica. Se você sabe que pai, mãe, vô e vó tem, quando você tiver oportunidade, assim, tá tendo aquelas campanhas, que é muito comum, campanhas de saúde, inclusive, olha só, quando nós voltarmos para o presencial, nós vamos fazer oficinas, tá? Quero a participação de vocês, vou ensinar vocês a aferir pressão arterial. Olha que legal. Vocês vão poder fazer isso na farmácia? A resposta é não. Mas se você quiser, se alguém estiver passando mal na sua casa, em algum local, você pode aprender, você pode fazê-lo. Por quê? Porque nós temos muitas campanhas dessas e normalmente a gente leva vocês para poder fazer. Legal, né? Então, tanto que eu vou falar, Murilo, Maria Elisa, Giovana, Bruno, enfim, todos vocês eu vou falar. Vocês estão intimados a participar de ações. Então, quando a gente voltar,
Eu quero vocês nas ações. Combinado? Aí a gente volta a falar tudo sobre esse assunto, principalmente os parâmetros. Então, primeira dica. Se você sabe que alguém da sua família tem, fique atento, cuide. Prevenção é o melhor remédio, tá? Obesidade, ou seja, aumento de peso. Não aumento de peso significativo, aumento de peso principalmente aqui, ó, região abdominal. Ali, começou a crescer muito aquele lugarzinho ali, ó, fica atento. Porque a propensão à pressão alta, muito mais em pessoas que estão obesas, tá? Estresse é outra causa? Sim, é fator de risco. Tem que marcar as pescarias. Por quê? Tem técnicas de respiração, tem alimentos que ajudam a nos calmar. Eu até falei, Carlos, nós temos que tomar umas maracujina. Maracujá é uma fruta que ajuda a gente a se acalmar de vez em quando. Né, Murilo? Tem que tomar uns maracujá. Temos que aprender a respirar fundo. Por quê? É muito importante para o nosso desempenho profissional. Você imagina se a cada hora que um cliente tratar você mal, você começar a quase infartar lá. Isso prejudica também, viu? É um fator que ajuda a subir a pressão. Alimentação não saudável, o que inclui? Não é que, gente, comer lanche não é a morte, não é o fim do mundo, tá? Deixa bem claro. O problema é quando se substitui legume, fruta e verdura, arroz, feijão, por lanche. Você comer um lanche uma vez na semana, a cada 15 dias, mas o que não dá é para todo dia só comer lanche. Isso quer dizer uma alimentação não saudável, ok? De vez em quando lá, não deu tempo de fazer janta, fazer um lanche, é uma coisa. Esse de vez em quando, todo dia, não, ok? E isso se nós queremos nos prevenir. Combinado? Excesso de sal. O problema não é o sal, é o sódio que contém dentro do sal. Pensando nisso, então, vamos lá. Hipertensão traz complicações? Traz. No cérebro, principalmente, que é o acidente vascular cerebral que eu comentei com vocês. Nos olhos, da doença chamada retinopatia hipertensiva, ou seja, a pessoa tem problema de pressão, ao ponto que ela não enxerga direito por causa da pressão arterial. Aterosclerose, que é o quê? O entupimento das artérias que eu mostrei para vocês. Aneurisma. O que é o aneurisma? Pensa assim, ó. Vamos supor que aqui está a nossa artéria. Vou dar um exemplo aqui melhor. Nossa artéria. Aqui. Normalmente a artéria é calibrosa desse jeito, viu? Tá aqui nossa artéria. Aí, o excesso de colesterol começa a formar placas aqui. Isso é o colesterol. O aneurisma eu não falei para vocês que a pressão, o sangue vai tão forte, que começa a forçar essa parede? Começa a ficar fraquinha. E aí, vocês já viram bicicleta ou pneu de carro, quando forma uma bolinha assim? Essa bolinha você já sabe que se você não trocar o pneu, você vai ficar na mão qualquer hora dessa, né? No ser humano também isso acontece. Acontece na artéria, forma uma bolinha. Pode ser principalmente aqui nessa região, como na cabeça. É quando você escuta alguém falar assim, o médico me diagnosticou que eu tô com uma bomba relógio na cabeça. É isso, é o aneurisma. Enfraquece tanto a parede da artéria que se rompe. Rompeu, não tem muito o que fazer. É correr, fazer cirurgia, e isso quando dá tempo, quando não dá é a morte, tá? Prejudica os rins. Como a gente pode fazer para se prevenir? Anotem aí, ó. Agora é aquela hora da caneta fluorescente, assim, pra gente não esquecer disso. Não adianta, vocês irão atuar com venda de medicamento. Então, o atendente de farmácia tem que estar na ponta da língua o nome das principais drogas, os principais fármacos que é para cuidar de pressão arterial. Não é somente um. Tem vários tipos de medicamentos para hipertensão. Porém, eu quero que vocês se atentem a uma coisa. Ó, o programa Farmácia Popular, nós vamos falar nele lá no projeto de desenvolvimento pessoal, tá? Então, eu vou voltar a falar de pressão arterial lá. Não tem só um tipo de problema de pressão arterial, tem vários tipos e que atinge principalmente os rins. A maioria das pessoas que tem problema de pressão arterial, o médico passa lá um fármaco para cuidar da pressão e outro no componente um diurético. Por quê? Porque o excesso de problema de pressão alta prejudica quem? Os rins, ok? Como atendente de farmácia, qual que é o objetivo na aula de hoje? A professora Evelyn quer que vocês saibam que pressão arterial para prevenir ou para se manter um bom tratamento, precisa-se de tomar medicamento, aí entra vocês.
na venda do medicamento e orientando principalmente atividade física, redução do sal, alimentação equilibrada e o medicamento que você está vendendo. O que mais? Controle do peso. Então, se a professora falou lá anteriormente que o peso é um fator que prejudica, vamos orientar esse cliente para ele, pelo menos, se ele não está conseguindo reduzir, para ele se manter. E não dá para fazer. Ó, eu sempre falo algumas frases que vocês falam, professora, na hora não parece que tem sentido, mas depois eu paro para pensar. Ou você arruma tempo para cuidar da sua saúde, ou infelizmente eu não quero ser portadora de notícia ruim. Ou você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Por quê? Se não cuidou com atividade física, redução de sal, alimentação equilibrada e controle de peso, nunca se viu, ó. A Organização Mundial da Saúde tem feito pesquisas sobre isso. E principalmente o Ministério da Saúde, ele fez uma pesquisa onde foi constatado que idosos, pasme que eu vou dizer, principalmente após os 65 anos, 65% deles têm problema de pressão alta. Então é muita gente com pressão alta. Então quer dizer que nós não estamos cuidando corretamente, não estamos praticando atividade física, não estamos reduzindo sal, nem estamos se preocupando com a nossa alimentação. A gente deixa envelhecer para depois se preocupar. Então, o foco meu é hoje. Hoje, vocês, jovens, ali, ó, idade reprodutiva, é muito importante que vocês comecem a cuidar hoje. Quando eu falo vocês, inclui eu também, que eu também tenho que me cuidar, para que lá no futuro, nós não desenvolvemos essa doença. Combinado? Ok? Então, anotem esses itens aí. Anota na apostila, printa a tela, enfim, cada um anota como acha melhor. Agora é o seguinte, então a gente entendeu que prevenção, além de controlar a pressão, tem que evitar o sedentarismo, controlar o estresse, se fuma, de preferência abandonar o cigarro. Não consigo, professora? Bom, então vamos tentar iniciar, eu te ajudo, eu estou aqui à sua disposição sobre isso. Eu sou a primeira pessoa assim, que eu fico feliz quando alguém fala, professora, eu não consigo, mas eu quero. Tem processos, tá? Ninguém consegue se livrar de alguns vícios de uma hora para outra. E vício não é só quem bebe e quem fuma, não. Tem coisas que se tornam vício que nos fazem mal à saúde. Principalmente, se preocupar demais por determinados tipos de coisas que jamais vão acontecer na nossa vida. Vamos aprender a viver o agora para evitar um pouco de estresse. Então, a bebida, ela é boa, mas desde que seja moderada. Um vinho, eu não estou mandando ninguém beber, encher a cara, não. Mas o vinho na dose certa, o próprio cardiologista, se você conversar com ele, só que isso aqui não é uma tulipa, é uma dose. É de vez em quando, não é de vez em sempre. Porque o álcool faz mal ao fígado, tá? Então, alimentação, medicamento e cardiologista. Vamos anotar aí os parâmetros? Os parâmetros, quando a professora fala sobre essa palavra parâmetro, quer dizer, quais são os valores que são recomendados normal? Vamos voltar lá. Eu falei que é a contração e o relaxamento, não falei? Então, assim, contração, sístole, é aqui, ó. Pode estar entre 100 até 129. Cada pessoa que, se eu perguntar assim, ó, quer ver um exemplo? Fala assim, ó, Giovana, quanto que é a tua pressão arterial? Ela pode dizer, professora, eu não afiro pressão. Como ela pode falar, professora, eu verifico. A minha é normal que esteja baixa. A Maria Elisa vai falar, não, professora, a minha, normalmente, ela está ali sempre 120, 130. Então, existe a superior e a inferior. O que é importante? Que ela pode estar, a superior, entre 100 a 129 e a inferior entre 60 a 84. Aqui, ó, começou a subir 130, 140, opa, o carro está passando no sinal amarelo. Ele está indicando que algo não está legal, algo não está bacana. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? O recomendado é 120 por 80. 12 por 8, que as pessoas falam popularmente. Mas, vocês vão aprender a falar certinho lá, 120 por 80. O quê? Miligramas de mercúrio, que é assim que é aferida a pressão. Vou mostrar para vocês depois, tá? Professora, se a minha tiver 130 por 80 ou por 90, quer dizer que não tá boa? Ó, quer dizer que requer uma atenção sua. Quer dizer que vamos tentar baixar. Como? Vamos beber mais água, reduzir o sal e iniciar atividade física. Só algumas pequenas mudanças que a gente faz, a gente já começa a ver melhora no tratamento, tá? Qual que é o parâmetro que não é recomendado?
tem que estar tendo um acompanhamento médico. A partir de 140, ou seja, 14 por 9. Isso já não é legal. Então, 140 por 90. Antihipertensivo é a classe dos medicamentos que se utiliza para cuidar de pressão alta. Segue aqui nessas imagens o exemplo de alguns deles. Atenolol, Enaprotec, Enalapril, cloridrato de propanolol, Capoten. Aqui, ó, existe, então, não é só um tipo, é vários tipos. O que eu quero como atividade de vocês aí? Anotem, por favor. Não vai valer nota, mas quando a gente voltar para o presencial, eu vou cobrar de vocês, porque eu vou dar o visto aí. Quais são os medicamentos para pressão alta que são utilizados no programa da farmácia popular? Porque se você for atuar em farmácia convencional, você tem que entender que não é um nome de um princípio ativo que é o nome. Não é um nome comercial. Ok? Entenderam bem isso? Então, só repetindo um exemplo de alguns. Atenolol, cloridrato de propanolol, captopril, Capoten. Existe N tipos. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha aí com bastante carinho quais são eles, tá bom? Então, falamos aí da prevenção. Olha que legal. Então, a prevenção qual é? A prevenção reforçando cuidar do peso, da alimentação, evitar bebida alcoólica, cigarro. Incentivo. Sabe por que você está perguntando? Eu vou perguntar na atividade isso. O que tem que fazer? O que é a pressão alta? O que a gente tem que fazer para poder ajudar, para auxiliar? Porque isso a gente tem que falar para o cliente, tá bom? Controle do estresse e, se já aconteceu, tomar a medicação conforme a orientação médica. Professor, tem dúvida em relação a mais alguma coisa? Vamos falar lá o seguinte, ó. Se tem hipertensão, tem a hipotensão, página 55 lá, ó, a professora está falando para vocês. Então, o que é hipotensão? Se existe a pressão alta, existe a pressão baixa, só que ela não causa tantos danos a nós como a pressão alta. Sabe por quê? Porque assim, ó, pressão alta, o que ela vai causar? Ela vai causar principalmente as doenças que eu citei anteriormente. Mas e a pressão baixa? Desmaio. Pressão, quando a maior está abaixo de 90, a tendência é a pessoa desmaiar. Então, 84 por 57, qual que é a tendência da pessoa? Desmaiar. Ou seja, 8 por 5. 8 por 5, um exemplo, eu dou um exemplo meu, e 120 por 80 é minha pressão nada normal. Se eu chegar a isso daqui, eu estou desmaiando. Só que para algumas pessoas, a pressão mais baixa é normal. Se ela sabe disso, qual que é a orientação que a professora dá? Geralmente, essas duas pressões aqui, a contração e o relaxamento, eles não podem estar como essa imagem aqui, ó. Eles não podem estar muito juntos. Sabe por quê? O coração tem que ter um tempo para contrair e relaxar. Se a pressão está muito próxima à contração e relaxamento, normalmente, o que vai acontecer? É quando a menor, que é a diastólica, está menor que 60. A tendência é a pessoa desmaiar. Eu recomendo, ande sempre na bolsa, sabe aquele sachêzinho de sal, assim? Se isso acontecer, ou já aconteceu com você, ou você pode orientar o cliente, é o seguinte, aqui, ó. Observe o que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Ergue a língua e põe embaixo, não é engolir, nem põe em cima, é embaixo. Essa região é a região sublingual. Por quê? Essa região ela absorve rapidamente, cai na corrente sanguínea. E isso é bom. Isso é bom que vai ajudar a dar um upgrade e a pessoa melhorar. O que ela vai sentir antes de ela ter essa sensação de desmaio? O coração vai bater forte, ou seja, taquicardia, fadiga, falta de concentração. Agora, principalmente hoje, nesses dias de calor, viu? Se você já sabe, está assistindo o vídeo. E você que não conseguiu assistir a aula online, está assistindo agora, veja o vídeo até o final, para que você possa entender e se prevenir, e ainda orientar o seu cliente a como se prevenir. Por quê? O calor é muito comum as pessoas sentirem. Essa sensação de desmaio pode ser a pressão. Vômito. Então, pressão alta, baixa demais pode dar vômito? Pode. Qual que é o tratamento? O que se recomenda fazer? Não tem o que se fazer. Primeiro, viu que a pessoa não está bem, peça para que ela sente.
eleve as pernas e se ela ainda está consciente, coloque sal para que seja absorvido. Uma boa xícara de café também ajuda a subir a pressão rapidamente. Suco de laranja, essa é a recomendação, ok? Só lembrando que quais são, quando nós viemos para o presencial, que eu falei que a gente vai aferir pressão, recomendações que é importante dar para o cliente. Antes de aferir pressão, ele não pode ter feito atividade física, ou seja, chegar correndo todo esbaforido e querer aferir a pressão. Não. Tem que aguardar pelo menos 15 minutinhos. Não pode ter fumado num período de 30 minutos. Não pode estar com a bexiga cheia. Bexiga cheia altera a pressão, ok? Não pode cruzar as pernas. A orientação é que fique com as pernas retas. Então, não conversar, não estar de bexiga cheia, não ter fumado, nem praticado atividade física. Isso já ajuda a alterar a pressão na hora de aferir, tá bom? Então, só relembrando aí, hoje nós falamos da pressão arterial. O que é a pressão arterial? É a força que o sangue exerce na parede das artérias. E a hipertensão arterial? É quando está acima do recomendado. Ou seja, não está bacana a pressão, vai surgir aí a HANS. O que é a sigla HAS? Hipertensão arterial sistêmica. Então, se você vê essa sigla em um relatório, uma orientação médica, quer dizer isso. Hipertensão arterial sistêmica, ok? Falamos o que é hipertensão, os parâmetros, o que faz para evitar, os fatores, as causas, enfim. Abordamos aí diversos temas, diversos focos da hipertensão. Próxima aula, vamos falar sobre a glicemia, ou seja, diabetes. O que é a glicemia? Esse aparelhinho, ele é vendido na farmácia? Como que é vendido? E essas fitinhas? E eu, como atendente de farmácia, o que eu tenho que saber? Não perca a próxima aula, que a professora vai explicar certinho o que você tem que saber, o que você tem que orientar para o cliente. Combinado? Agora, o seguinte, eu vou desativar o microfone de vocês. E se vocês anotaram aí, tiver com alguma dúvida, agora a professora está aqui à disposição de vocês para esclarecer. Então, vamos lá. Murilo, a respeito da pressão arterial ou hipertensão arterial, ficou com alguma dúvida? Não? Se ficou, pode perguntar ou colocar ali no bate-papo, não tem problema. Maria Elisa, dúvidas? Anotou alguma dúvida? Ficou bem claro? Não? Giovana, me ajuda. Bruno, Vanessa, a respeito da hipertensão arterial, vocês têm alguma dúvida? Não, professora, tudo certo. Ficou claro? Bacana? Deu para aprender um pouquinho aí? Sim. Já dá para começar a ajudar o pessoal da família orientando, né? Os nossos familiares normalmente são nossos primeiros clientes, que a gente ali, para a gente saber se a gente aprendeu, a gente dá orientação para eles. Bruno, tudo certinho? Dúvidas? Giovana? Dúvidas? Não? Ó, caso ao terminar a aula você não quis perguntar aqui online, mas ficou com uma dúvida, pegue a sua apostila, realize ali uma breve leitura e coloca lá no grupo. Porque daqui a pouquinho a professora vai colocar lá no grupo o quê? Todas essas informações que eu passei sobre a pressão arterial e vou colocar atividade correlacionada ao grupo. Então, assim, correlacionado à aula. Então, se você não pode assistir a aula online, vai lá, assiste o vídeo na íntegra e faça o quê? Responda ali as questões principais. Você vai perguntar lá o que é hipertensão arterial, o que causa, como que a gente cuida, medicamentos que a gente usa, tá bom? Eu vou encerrar essa aula dizendo para vocês o seguinte, ó, que a nossa vida seja repleta daquilo que nos faz bem, porque aquilo que nos faz bem para o nosso coração. Nem sempre dá para evitar, mas hoje o assunto que nós falamos dá. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e dizer para vocês o seguinte, muito obrigado pela participação, eu gosto de estar acompanhando vocês, eu quero estar ajudando caso algum de vocês tenha ainda alguma dúvida, não quer perguntar, coloque no grupo e desejo a todos um excelente final de semana, lembrando, gente,
é 2 dias, até na terça-feira. A professora vai começar a fazer o quê? Encerrar a atividade. Então, para que isso não aconteça, vamos ali, preencha, que isso vai ser muito importante na hora do fechamento da nota de vocês, tá bom? E grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem, no mesmo horário, desse mesmo bate-canal, ok?